Amados irmãos, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Em Espiritismo, nós sempre falamos nesse termo, nessa expressão, reforma íntima. Como é que anda a nossa reforma íntima? Nós pelo menos, compreendemos o que seja? O que é reformar? Mudar, ok. Obviamente, o termo íntimo é evidente. É mudar o nosso interior. Por que nós insistimos tanto em termos da mensagem espírita nessa mudança interior? Chegando a níveis até de nós enfatizarmos e dizermos: busquemos a nossa verdadeira transformação interior, não apenas uma mudança, uma verdadeira transformação interior. Reformular tudo, mudar tudo. Mudar é fácil? Não é. Por que mudar não é fácil? Porque tira a gente da zona de conforto. Isso é um ponto muito interessante e importantíssimo. Nos tira da zona de conforto. O que mais? Medo de mudar, ok. Que mais? Por que é difícil mudar? Preguiça. Excelente. Temos preguiça de mudar. Porque precisamos perdoar? Ok. Realmente, muitas vezes envolve o perdão, com certeza. Esse é um dos mais difíceis, né? É uma das mudanças mais difíceis a serem feitas, mais possíveis. Que mais? Por que é tão difícil mudar? É muita caixa. É muito o quê? Caixa. Muita caixa? É muita caixa para mudar? Uau! Gente, vocês são o máximo. Ela mudou 19 vezes, então ela entende que é muita caixa. Ok, nós vamos entender que mudança é mudança de pegar as nossas caixas interiores? Acho que vale, não vale? Tem muitas caixas dentro da gente, né? Muito bem empacotadas, às vezes socadas, é uma verdade. A ideia de mudar pode ser desafiadora, pode nos dar medo, pode nos dar preguiça, pode dar trabalho, tudo isso nos passa pela cabeça. É desconfortável, nos tira da zona de conforto, não é? Mas por que é que o Espiritismo enfatiza tanto a mudança? Nós temos inclinações de outras vidas, isso é um outro ponto, né? Por que é difícil mudar? Porque também trazemos outras caixas de outras vidas, não é? Outras coisas enraigadas, né? Reações, ações dentro de nós, estamos acostumados a fazer até de outras vidas. Mas por que é que o Espiritismo insiste tanto na mudança? Para a gente renovar. Mas qual o objetivo? A evolução. Né? A ideia é evoluir. Evoluir para estarmos melhor. A ideia é estarmos melhor. A ideia de modificar, em termos de evoluir, é nos sentirmos melhor, mais confortáveis, mais felizes. Temos um sabor diferente pela vida, vontade de viver. Termos e encontrarmos o nosso propósito de viver. Na semana passada ou retrasada, nós ficamos assim aturdidos com a resposta do público. Nós pedimos aqui, a sala estava lotada, depois de uma das nossas palestras aqui, e eu perguntei para vocês, como eu gosto sempre de interagir, quem sabia qual era a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Aí eu perguntei, quem não sabe a sua missão? Eu não estou exagerando, 90% da sala disse que não sabia qual era a sua missão. Aliás, motivo dos meus estudos para uma palestra em agosto ou em setembro. Estou começando a estudar. Vamos aí trabalhar juntos para encontrarmos a nossa missão. Mas, gente, isso não é incrível?
Coisa de 90%, uma amostra significativa. Nós temos coisa aqui de 100 pessoas, às vezes em nossa sala, às vezes até mais. De 85% a 90% de pessoas não sabem qual é o seu propósito na vida. Nessa vida. Não em outras vidas. Nessa mesmo. Se nós não sabemos qual é o nosso propósito, quando vem uma grande dificuldade, isso vai nos abalar de forma profunda, nos fazendo, às vezes, pensar para que viver. Certo, gente? Então, quando nós falamos em evoluir, muita gente até se encolhe. Evoluir, eu estou sentindo um incômodo significativo. Mas a ideia não é essa. A ideia é evoluir para crescer e viver melhor. Essa é a ideia do Espiritismo, de nos auxiliar a vivermos melhor. A ideia aqui não é nós ficarmos pagando débitos. Muita gente traz isso encravado na alma como referendo de outras vidas. Está tão acostumado a viver sob o impacto das religiões tradicionais por tantos séculos, que a única coisa que vem à mente e vem à emoção é pensar espiritualidade é sinônimo de sofrimento. Aí vem o Espiritismo nos mostrando a lei da ação e da reação, a gente só trocou pecado, minha culpa, por débito. Não é essa a ideia. A ideia é realmente repararmos aprendizados não concluídos. E erros feitos, sim. Mas a ideia é reparar para crescer. Vem uma prova na sua vida e na minha, qual é o objetivo da prova? A ideia da prova é melhorar, é passar na prova. Vamos pensar na escola. A ideia da prova na escola é você passar no teste. Mesmo quando é uma expiação. O que é uma expiação? Qual é a diferença que nós fazemos em termos de doutrina espírita, de ensinamento espírita? A expiação é algo que você aprontou tanto que agora não tem mais nem como escapar pela... Igual o leão... Como é o leão da montanha? Saída pela direita, pela esquerda. Você vai ter de confrontar aquela situação. Não dá para a gente aliviar. Você vai ter de passar por aquela situação. Os desafios os testes já têm uma natureza, vamos dizer, às vezes até mais suave, porque elas não são necessariamente impositivas, porque nós podemos mudar os vários testes até nessa própria vida. Mas a expiação é algo, vamos dizer, mais definitivo. Você vai reencarnar com aquela expiação tipo. Vamos pegar um caso bem grave. A pessoa vem com uma doença física irreversível, que não tem cura ainda. Não é? A pessoa vai ter de passar por aquele processo. Claro que nós poderíamos explorar de que forma que a pessoa vai passar, mas não importa. O que importa é nós fazermos essa correlação inicial. Não é? Nós estamos acostumados a encarar a reforma, a mudança, como sendo algo desagradável. Mas a ideia é nós sairmos dessa vida melhor do que entramos. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Então, é por isso que o Espiritismo fala tanto em reformar o interior, em transformar o interior. Então, em termos gerais, nós vamos ver... Depois nós voltamos aí ao termo neurociência. Nós vamos ter aí uma ideia, um overview do que nós vamos ver nessas duas palestras, porque hoje vai ser uma ideia geral. A semana que vem é que nós vamos entrar na parte científica propriamente dita, interessantíssima. Não é? Então, em termos de doutrina espírita, nós vemos o Espiritismo assentado em um tripé. Não é? Um é um tripé filosófico, o outro é o científico e o outro é o referente à nossa religiosidade. Então, muitas pessoas falam o Espiritismo não é uma religião. É a religião, não no seu sentido tradicional,
mas é a religião no sentido da religiosidade, da espiritualidade, aquilo que nos conecta ou que nos reconecta a Deus. Em termos do nosso trabalho essa semana e a outra, e na outra semana, nós vamos trabalhar algo muito moderno. Um termo, assim, bastante chique, né? Que impressiona muita gente e que assusta outros porque não sabe o que significa. Então, a gente vai trabalhar isso junto. É a neuroplasticidade do nosso cérebro, a capacidade do cérebro mudar. E como isso afeta a nossa vontade e a nossa disposição e a nossa capacidade de literalmente mudar. Mas antes, seria interessante a gente ter uma ideia da parte filosófica do Espiritismo, porque nós precisamos entender por que Kardec colocou tanta ênfase na parte ética, na parte filosófica do Espiritismo. Não é? Então, vamos aí, a princípio, vamos compreender os 3 momentos do Espiritismo. Quando o Espiritismo veio, é toda uma grande história, mas foi um tralalá em Paris, não é? Nas altas camadas de Paris, houve muitos fenômenos, e isso tinha virado até moda, a nível de interesse, de despertar a curiosidade, porque as mesas começaram a andar, pular, escrever, responder, igual aquela história que a gente faz quando tem 12, 13, 14 anos, querendo, não sei como é que fala isso em português, Ouija-board, não é? A brincadeira do copo, não é? As pessoas falavam com a mesa, com o copo respondia, e chegou essa história toda a Kardec, e Kardec falou assim, imagina, uma coisa inanimada responder objetivamente, de forma inteligente, aí tem coisa. Ele, como grande pesquisador, foi atrás. E, nesse primeiro momento do Espiritismo, houve uma grande curiosidade. Ele mesmo, Allan Kardec, divide o Espiritismo em 3 momentos. Esse primeiro momento da grande curiosidade, provocada pela excentricidade, né? Pelos efeitos singulares que os fenômenos produzem, pela singularidade que os fenômenos produzem. O segundo momento já foi retirar a ideia atrás daquele fenômeno. Depois da pesquisa, se descobriu inteligências de grande porte atrás de apenas fenômenos que se iniciaram de forma bastante rudimentar. Então, houve um momento onde nós realmente introduzimos o raciocínio e a filosofia espírita, e os mentores vieram com respostas alarmantes em termos de sabedoria e de informação da vida espiritual ao nosso mundo. O terceiro momento, que é o que nós estamos vivendo, é o da aplicação e das consequências das ideias filosóficas. Mas Kardec continua isso no finalzinho do Livro dos Espíritos, na realidade, na própria conclusão. O período da curiosidade já passou pois dura pouco tempo, e uma vez satisfeita a curiosidade, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que se dirige ao pensamento sério e ao raciocínio. O segundo período já começou e o terceiro o seguirá inevitavelmente. Ou seja, quando Kardec escreveu isso, o terceiro momento tinha ou não chegado ainda? Não tinha chegado ainda. No entanto, nós estamos nesse terceiro momento, onde nós começamos a estudar profundamente a aplicação e as consequências do Espiritismo em nossas vidas. Porque o propósito da doutrina não é apenas o conhecimento, não é apenas informar. O que é a filosofia? É nos ensinar a pensar. A ideia do Espiritismo não é apenas nos ensinar a raciocinar e a pensar nas coisas da vida, no destino do homem, da onde nós viemos. Não é apenas isso. Porque se fosse apenas o conhecimento, o objetivo do Espiritismo seria formar PhDs em Espiritismo. Não é essa a ideia. A ideia, o propósito maior, é o Espiritismo nos transformar através do conhecimento.
Por causa do conhecimento, o Espiritismo nos transforma, nos dá motivo para querermos mudar. Só que para mudar, haja. Nós mesmos aqui no comecinho já vimos alguns dos primeiros impedimentos. Só que hoje nós sabemos muito mais. Nós entramos numa área de profundo conhecimento da alma, que é a área da psicologia, que começou a ser trabalhada no começo do século passado. Só que Kardec ainda estava mais além, aliás, um pouquinho antes até, não é? Mas a palavra psicologia começou a ser popularizada realmente em termos de 40, 50 no ano passado, do século passado. Mas Kardec estava tão além de que, além dos 5 livros básicos da doutrina, muita gente ainda não está familiarizado com ela, desconhece que existe 12 outros livros, 12 outras obras fenomenais escritas por Kardec. É um conjunto de obras chamada A Revista Espírita. E eram jornais, não é? Eram jornais mensais, e ele chamou esses jornais de... Um minutinho, para eu não dar nenhum fora em público, porque fora a gente de vez em quando dá, não é? Só para aqui termos a certeza. Esse período, ou melhor, esses jornais propriamente eram chamados, onde está o meu jornal? Jornais psicológicos. Quem me ajuda? Como era chamada a Revista Espírita propriamente? Não, era um compêndio de jornais psicológicos. Senhor amado, onde encontrarei os meus jornais? Aqui na frente. Ok. Jornal de Estudos Psicológicos. Então, a cada ano, eram 12 jornais publicados. Isso formou um compêndio de 12 obras ao longo de 10 anos, e nós temos aí estudos os mais variados e aprofundamentos os mais variados a partir das pesquisas e dos estudos subsequentes de Allan Kardec, depois da própria codificação. Mas o meu ponto é chamar a atenção que o próprio Kardec já foi aquele que desvendou uma palavra-chave no sentido de nos introduzir esses estudos como sendo estudos psicológicos. É o estudo da alma. E só a psicologia nos ajuda a entender a alma. Só que entender a alma é difícil. E entender psicologia também não é fácil. Se você não tiver tido conhecimentos básicos, você pega livros de psicologia e você dorme depois do 2º parágrafo. Só que os mentores da codificação espírita têm todo um plano de ação. A partir de Chico Xavier, nós recebemos informações da vida no mundo espiritual que complementaram todo o extrato de fundamentação da doutrina. E vieram os mentores falando através de Chico Xavier, sobretudo o erudito Emmanuel, nos chamando à transformação moral, nos mostrando que o objetivo maior do Espiritismo era reviver a proposta inicial do Evangelho de Jesus, a ponto de o próprio Emmanuel especificar o Espiritismo como sendo o Espiritismo, ai meu Deus, o Espiritismo como sendo o cristianismo redivivo. Você veja aí o background musical. Que vem ou do mundo material ou do mundo espiritual. Onde será que vem essa música? Do mais do material.
Então, veja, a proposta inicial foi de reviver as noções de mudança. As lições de Jesus foram o quê? Mudanças, o mundo dos céus, aqui vocês vão ser muito infelizes só quando chegar do outro lado. Foi essa a proposta? Não. De forma alguma. Se nós sofremos, se os primeiros cristãos sofreram tremendamente coisas que nós nem conseguimos conceber, foi porque o mundo ainda não é bom, não porque a mensagem de Jesus fosse de sofrimento. Mas veio a mensagem de Jesus falando em um monte de parábolas que são mensagens realmente difíceis de compreender. Nós precisamos de estudar para tirar o espírito da letra. E veio, de séculos depois, o Espiritismo trazendo, gente, vamos lembrar que o propósito maior da espiritualidade da religião é nos transformar, porque o objetivo é a evolução. Você fala, Lívia, por que você está dando toda essa volta filosófica? Eu vim aqui falar da neurociência da reforma íntima. Porque para nós falarmos da alma, nós precisamos compreender a alma. A psicologia veio nos auxiliar a entender a alma. E para entender a psicologia e a alma, nós precisamos estudar. Depois da psicologia, mais além, vieram ciências muito mais avançadas, que vieram estudar não apenas o mundo das nossas emoções, como a psicologia faz, mas estudar o mundo físico do nosso cérebro, influenciando o mundo das nossas emoções. Os mentores espirituais tiveram toda uma programação. Anos depois de Chico Xavier, vem Divaldo Franco trazendo um material que as pessoas começam a ler e saem correndo. Vem essa tal dessa mentora, Joana de Ângeles, que eu pego os livros dela e eu não entendo absolutamente nada. Porque a mulher, esse espírito, é uma psiquiatra, uma psicoterapeuta e uma psicóloga. Existem hoje grupos de pessoas, estudiosos e psicólogos, estudando o material de Joana de Ângeles. Então, para fechar toda essa volta que eu estou dando, nós estamos no momento onde nós estamos estudando a alma profundamente, em vários níveis. E, para isso, nós precisamos compreender termos básicos, mensagens básicas, porque para nos transformarmos, nós precisamos entender quem somos. E é a psicologia que faz isso. Só que hoje, quem vai nos ajudar é a ciência do cérebro, é a neurociência. Mas, para chegarmos lá, nós vamos dar um outro passeio, lembrando que a proposta de transformação, de reforma, é aumentar aquilo que nós chamamos de virtude. Aumentarmos as nossas virtudes, porque, por incrível que pareça, nós já possuímos. Pense em você. Qual a sua virtude? Não fale. A sua virtude. Pense nela. Deixa eu ver aqui. Brasil, CBF. CBS ou F? Ok, blusa azul. Pense numa virtude sua. Pense na sua virtude. Pense na sua virtude lá atrás. Cada um de nós agora, pensando numa virtude nossa, nós já possuímos virtudes, sim ou não? Muito bem. A ideia é nós aumentarmos o número delas. E o que é a virtude? É nós sermos o melhor a nível moral, nas nossas condições de analisar a vida e as pessoas e agir de forma ética. É nós buscarmos a excelência do agir, não a mediocridade. Tem pessoas que falam, fulano de tal é perfeccionista. Ele pode ser até um perfeccionista, mas você tende a ser um medíocre. Quem é o medíocre? É aquele que
Se tiver mal feito, mais ou menos está bom. O excelente não. O excelente busca o melhor. O perfeccionista só faz se sair o melhor. São dois extremos, não são? Então, nós precisamos buscar o meio termo, que é buscar a excelência, não o perfeccionismo. Porque se nós esperarmos sermos perfeitos, nós não vamos fazer nada. Porque é o trabalho que nos modifica. É o exercício que nos modifica. Nos diz aí esse famoso filósofo americano, somos o que fazemos de vez em quando? Não. Somos o que fazemos repetitivamente. Excelência, então, não é um ato, é um hábito. A pessoa excelente, ela é excelente de vez em quando? Não. Então, é isso que nós precisamos buscar. Buscarmos ser o melhor sempre, ou quase sempre, porque nós não somos perfeitos, então nós vamos errar, mas vai haver sempre o propósito de acertar. E essa ideia vem do próprio Aristóteles. Ele vai nos ajudar a alcançar essa perfeição, essa excelência, melhor dizendo. Ele tem um método muito simples. Se você quiser alguma coisa, haja como se já fosse aquilo. Não é interessante isso? Se quiser ser algo, haja como se já o fosse. Então, vou dar um exemplo aqui. Ele mesmo dá. Como é que nós nos tornamos construtores? Gente, como é que nós nos tornamos construtores? Construindo. Como é que nós nos tornamos pianistas? Tocando piano. Como é que nós nos tornamos corajosos? Agindo como o corajoso age. Percebe? Então, é um método muito simples. Você quer ser mais atirado? Haja e observe aqueles que são mais audaciosos. Você quer ser mais bondoso? Observe os bondosos e haja como se você já fosse bondoso. Então, comece a agir, porque aquela qualidade já está dentro de você. Só que é uma semente. Nós fomos criados com todas as nossas qualidades em potencial. Nós vamos precisar desenvolvê-las. E Aristóteles nos dá esse método muito fácil de ser aplicado. Porque dá a impressão de que para nós sermos corajosos, sermos bondosos, sermos mais empreendedores, precisamos realmente sermos pessoas especialíssimas. Mas ele nos diz, comece do pouco, comece do pequeno. Então, haja como se já fosse, porque, eventualmente, você já começa, no que você já começa a acreditar, e nós vamos ver que existe um segredo de como isso acontece no cérebro, onde você já começa a acreditar que você já é aquilo, o seu cérebro começa a ajudar você a agir daquela forma. Porque nós temos dentro de nós um software que é programado pela nossa vontade. O cérebro é o hardware, é o computador. Mas algum computador gira sozinho? Roda sozinho? Funciona sozinho? Precisa ter um software, ou muitos softwares. O problema é que os softwares que nós implantamos na nossa cabeça, no nosso cérebro, por nossa má escolha, ou giram muito lentamente ou são defeituosos. Por isso que nós falamos, não fale mal de você. Não fale mal de você. Não fale, ai, que estúpido que eu sou. Ai, como eu sou burro. Ai, eu sempre faço a mesma coisa. Você repete isso, você está dando uma informação para o seu cérebro. O seu cérebro é uma máquina. Então, ele vai começar... É assim que o cérebro faz? Lá vou eu de novo. Vai todo lá, mexendo os seus bips e os seus diques e não sei o que lá dentro, começa a formar e atualizar o seu software interior para que, se você diz que você é bom, começa a fechar
a sua capacidade de analisar. Ah, eu sempre escolho a pessoa errada. Ótimo! Continua a dizer isso para o teu cérebro. Muito bem, aí ele vai começar shut down. Como é? O cérebro. Qual é a pessoa errada? Qual é a pessoa errada? Ele vai te ajudar a encontrar a pessoa errada, ainda por cima. Aí vem outro igual. Aí vem outro igual. Claro que isso é muito mais profundo, não é? O porquê que nós sempre escolhemos a mesma pessoa, isso é uma outra palestra, dolorosa, mas não vem ao caso. Mas o problema a questão é que nós temos na nossa cabeça, dentro de nós, um software ativado e updated por nós mesmos. Então, se nós queremos nos tornar pessoas melhores, para sermos mais felizes, ele nos sugere, vamos nos tornar virtuosos como? De que forma? Agindo como se já fôssemos virtuosos. Então, alguém aqui falou, vamos perdoar. Gente, perdoar não é um sentimento. Perdoar não é uma emoção. Se você for esperar ter aquele sentimento de compaixão pela outra pessoa, você provavelmente vai continuar estagnado no mesmo maremoto de emoções negativas. Não é? Você decide, ou seja, você decide ser virtuoso e você perdoa. Aí você se afasta da pessoa também, não é? Porque Kardec também fala isso, se necessário, é óbvio. Ele fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Você não vai conseguir consertar tudo. E você não vai conseguir sentir por alguém que te fez mal o mesmo sentimento pelo que uma pessoa te fez bem. Mas você age já perdoando. Você age de forma a manter uma relação equilibrada, quando existe possibilidade. Porque existem casos onde você precisa se afastar da pessoa. A pessoa pode ser realmente perigosa, não é? Para você, para os seus filhos, para a sua vida econômica. Ou você vai formar um novo negócio com aquela pessoa que te arruinou financeiramente. Ah, não, mas ele disse que mudou. Isso sim é estupidez. É ou não é? A pessoa não tem o menor senso de discernimento. Jesus nos disse, sejamos bons como as pombas, mas prudentes como quem? Como as serpentes. Você não pode, sinônimo de ser bom não é ser bobo. Então, nós precisamos usar o nosso discernimento, mas haja de forma objetiva, como se você já tivesse perdoado a pessoa. Quando você age dessa forma, você continua a pensar na pessoa o tempo todo? Não. Você já faz assim, check mark. Já fiz isso. Faz, mesmo que você não tenha sentido o perdão, você check mark, você age como se já tivesse perdoado. Por incrível que possa parecer, o nosso cérebro vai se transformando, e nós vamos ver como, e vai formando um novo sistema, um novo software, que vai suportar, vai dar suporte a essa sua nova decisão. E você vai começar a ver, de vez em quando, nuances daquele sentimento de compaixão. Por isso que a psicologia transpessoal, que é a psicologia da alma, é a psicologia que transcende o corpo, a experiência do corpo e vai à experiência do espírito, é chamada a quarta força, nos diz o quê? Nós somos aprendizes da vida. Porque é através do exercício que você vai se modificando, que você vai melhorando, que você vai se reformando, que você vai se transformando. Então, cultiva-se a virtude, cultivando o quê? Hábitos. De tudo aqui que vocês viram, qual é a palavra que mais chama a atenção de vocês? O quê? Hábitos aqui? Alguém lá atrás? O que é a palavra que mais chama a atenção?
dessa transformação. O que precisa a gente fazer? Quando ele diz, olha, para se tornar construtor, você precisa construir. Você precisa fazer isso de vez em quando? Você precisa agir sempre, certo? Porque ninguém se torna um construtor sendo... deixa eu tentar ser o construtor hoje e amanhã não faz mais. Você precisa fazer de novo. E se você vai de novo, você vai praticar. Se você praticar muito, aquilo se torna o quê? Um hábito. Se torna um hábito. Então, a doutrina nos diz que a virtude, isso está nos dito no Evangelho segundo o Espiritismo, que a virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Aqui ele cita apenas algumas. A bondade, a sobriedade, o trabalho, a modéstia, a generosidade, a caridade. E diz mais para frente, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Ai, essa doeu tão fundo. É preferível você ter menos, mas ser discreto, ser modesto, do que realmente achar e talvez até ter várias virtudes, mas sair falando pelo mundo afora. Aí vem uma pergunta interessante. Além dos defeitos e vícios, eu quero ver o que vocês vão me dizer, hein? Além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? De todos. Todo mundo de defeito, todo mundo de imperfeição que você e eu temos. Qual é o principal? Isso é uma pergunta que foi feita no Evangelho segundo o Espírito, desculpe, no Livro dos Espíritos. O interesse pessoal. Ou seja, o egoísmo. O interesse pessoal é a principal falta. Ou seja, o egoísmo é a principal imperfeição de todas. Tudo está baseado no interesse pessoal. E a mensagem de hoje, que nosso irmão Peter leu, usou exatamente essa expressão. O interesse pessoal. Você mexeu no interesse pessoal. Você mexeu no maior nível de imperfeição ou menor. Então, os mentores comentam, porque isso é uma resposta, no Livro dos Espíritos, a resposta à pergunta 895. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara nessa Terra que é admirado como sendo um verdadeiro fenômeno. Ainda são até meio engraçadinhos, né? De vez em quando eles dão essas respostas meio... Não sarcástica, mas um pouco irônica, mexendo realmente com a gente. Parece até um fenômeno, pessoa desinteressada. Aí vem, se o pior defeito é o interesse pessoal, qual é a maior virtude? É o sacrifício desse interesse. É a renúncia. É a bondade, é a caridade. Tudo que você renuncia ao seu interesse pessoal, você está indo para o lado oposto ao egoísmo. E agora, entre os vícios, gente, vamos pensar juntos? Entre os vícios, qual que podemos considerar de todos o pior? A mentira. A mentira, ok. A ganância. Uau. Vocês falaram com tanta vontade, na mentira. Agora você falou do fundo da alma. Alguém deve realmente ter lhe feito boas. O que mais, gente? O ego. Como? Ego. O ego, ok. Vamos lá. Já dissemos muitas vezes, mentores, isso é uma pergunta, não sei aonde, não sei, em outro lugar, não é? Mas aí eles falam, já falamos outras vezes aqui, vai de novo. Alguém já respondeu, o egoísmo. Vem do ego, vem do interesse pessoal. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, existe sempre o egoísmo. Então, o que a gente aprendeu até agora? Que a maior de todas as imperfeições, nós temos o quê? O egoísmo, o interesse pessoal. E qual é o maior obstáculo ao progresso? Hoje em dia, nós vivemos no momento, é a geração que não é só dos nossos filhos, é a nossa, porque nós vivemos em 2018. Então, 2018 é para quem tem 70 e para quem tem 17. Certo, gente? Acabar com essa mentalidade, no meu tempo era assim. Não, o seu tempo é esse. Você está vivo aqui agora. Você está encarnado nesse mundo agora. Não tem essa só no meu tempo. É o tempo de todos nós.
Nós vivemos no momento me, multiplicado by me, myself and I. Tá certo? Então, aí, qual é o maior obstáculo ao progresso? Os mentores respondem: o orgulho e o egoísmo. E vem esse insight fantástico do nosso irmão Dalai Lama, que eu não vou perder o tempo de vocês tentando traduzir, já traduzi aqui para ficar mais rápido. Ele nos diz: é importante que, quando procuremos nosso interesse próprio, sejamos o que ele chama de egoístas sábios. Egoísta sábio? Existe isso? Ele faz um trocadilho, não é? Existem os egoístas sábios e os egoístas tolos. Ele é bem gentil. Ser um egoísta tolo significa procurarmos nossos interesses pessoais com a visão estreita, uma mente fechada. Ser um egoísta sábio, no entanto, significa ter uma visão ampla, uma mente aberta, compreendendo que nossos interesses a longo prazo fundamentam-se no bem-estar de todos. Que visão diferente, não é? Então, o que é melhor para os outros vai acabar sendo melhor para todos. Se é para todos, vai acabar sendo melhor para mim também. E Kardec nos diz isso. Aliás, os mentores nos dizem isso no Livro dos Espíritos. Não há nenhum egoísmo em se melhorar com vistas a se aproximar de Deus. Porque Jesus falou: ame a Deus, ame ao próximo, mas ame a quem também? A si próprio. Não, Jesus falou tanto em amor aos outros, e agora é um contrassenso isso, amar a si próprio. Isso é um egoísmo? Não, isso não é egoísmo. Então, quando procura, se concentra e faz por onde se melhorar, você está buscando o seu interesse próprio, está ou não? Mas vai acabar sendo o interesse de todos. Porque se eu melhorar, você melhorar, vocês melhorarem, todos nós melhorarmos, tudo vai ser melhor para todos. É uma visão de outro século. É uma visão completamente diferente, muito mais avançada. Ou seja, os mentores e esses espíritos, como ele, que reencarnam de quando em quando em todas as religiões, em todas as atividades do saber humano, seja na política, na educação, na religião, todos eles são espíritos superiores que reencarnam, trazendo a mesma mensagem de transformação, de compaixão, de amor ao próximo. Existe uma intersecção em tudo. Portanto, se nós vamos buscar a virtude como sendo o objetivo maior e verificamos que ela pode se constituir um hábito, nós precisamos estudar o hábito também. Então, vai aqui algumas informações. O que são os hábitos? Existem vários tipos, não é? Primeiro, o que é o hábito? A gente precisa compreender o que é o hábito. É um comportamento, certo, gente? O hábito é um comportamento. Ele aparece de vez em quando? Não, ele é um comportamento, ele é adquirido. De que forma? Ele repete. Para você ter um hábito, você precisa repetir de vez em quando? Muitas vezes, certo? Então, o hábito, primeiro, ele é adquirido e, para ele se estabelecer, ele precisa ser repetido muitas vezes. Então, aí temos o termo principal é a repetição. O hábito é algo que nós fazemos sem pensar, certo? É automático, você não pensa duas vezes, você já faz. Quando você vê um cachorrinho atravessando a rua e você está dirigindo, você não pensa: será que eu preciso bater meu pé, colocar meu pé no breque? Não. Você, reage automaticamente. Porque você aprendeu a brecar como hábito quando você vê algum perigo. Esse é um hábito. Algo que você faz sem pensar. O hábito é espontâneo. E o mais impressionante de tudo é que 40%, aproximadamente, alguns falam em 45%, mas não importa, mas é quase 50%, do que eu e você fazemos hoje é exatamente o que nós fizemos ontem. E antes de ontem. O que nós fazemos, coisa de 40%, o que nós fazemos não, o que nós pensamos é o que é pior ainda, eu considero. O que nós pensamos hoje de manhã, quando pusemos o pé fora da cama, foi
aproximadamente a mesma coisa que nós pensamos ontem e antes de ontem. Gente, isso é, no mínimo, apavorante. Porque se você está depressivo, por exemplo, que a gente usa tanto esse exemplo, você não está sendo depressivo. A gente sabe que a depressão não se instala de uma hora para outra. Mas você sabe quantas vezes você precisa ter pensamentos pessimistas e negativos para você ter o que eles chamam de uma personalidade depressiva? Porque uma coisa é você estar sofrendo de depressão. Outra coisa é a pessoa ser naturalmente pessimista. Coloca lá o bendito do copo com metade da água. A pessoa pessimista vai olhar sempre o copo 50% vazio. O otimista fala, não, está 50% cheio. Quem é que está certo? Os dois estão certos. Mas qual que vai ser o que vai lhe dar uma visão mais positiva da vida? O que vai te ser o gerador, motor, para você fazer mais e melhor? A pessoa que é um otimista realista. Você também não quer viver nas nuvens. Porque também tem esse, né? Mas o mais importante é nós verificarmos o poder dos hábitos, o impacto que eles têm na nossa vida. Você sabia que quase metade do que você e eu pensamos e fazemos é a mesma coisa que nós fazemos há muitos e muitos anos? Sabiam disso? Quem sabia disso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por causa da zona de conforto que ele citou. Gente, nós estamos com uma sala de 100 pessoas. 7 pessoas sabiam disso. Ou seja, a maioria de nós, porque eu não sabia. Não nesse nível. Eu não sabia. Ou seja, a maioria de nós somos verdadeiros autômatos. Nós vivemos infelizes porque nos acostumamos, por hábito, a sermos infelizes. Isso é muito sério, mas, ao mesmo tempo, extremamente libertador. E eu já vou fazer propaganda da semana que vem. Nós vamos aprender a quebrar esse ciclo no nosso cérebro na semana que vem. A literalmente como quebrar isso. Estamos mais... Todo mundo respirando fundo. Somos mais felizes, sim ou não? Sim. Ai, que... Gente do céu. Ai, meu Deus do céu. Espera um pouquinho. Vou perguntar de novo, olha. O hábito de ser morno é um hábito. A gente está querendo aqui não viver, pululando, feito um tonto nas nuvens. A gente quer ser menos tonto, mas feliz. Ok, então vamos lá. Nós estamos entusiasmados para saber como nós podemos viver melhor? Sim ou não? Sim! Quem fez o uhul? Ok. Agora sim, essa é a minha turma, ok? Os bons hábitos nos trazem o quê? Paz, bem-estar, alegria de viver. Alegria de viver. Alegria interna, não ficar, não é isso. Eu também não suporto, né, pessoa? Bom dia! Todo mundo trabalha com alguém assim, né? Os bons hábitos são a ponte para o nosso crescimento espiritual, para a nossa... Todo mundo lembrou de alguém? A nossa evolução. E os maus hábitos? Se podemos desenvolver um bom hábito, com a ajuda de Deus também podemos quebrá-lo. Essa é a notícia. Não sabia que a gente tem mau hábito? Porque nós já sabemos disso. A informação libertadora é dizer, se você pode desenvolver um bom hábito, como nos lembrou Aristóteles e nos disse até como desenvolver um bom hábito, fazendo como se nós agindo como se nós já o possuíssemos. Vamos lembrar que os maus hábitos, sejam eles quais forem, podem ser quebrados.
fisiologicamente, no nosso cérebro, você vai ver, você pode quebrar um hábito. Fisiologicamente, o nosso cérebro, a fiação do nosso cérebro pode ser transformada para quebrar um mau hábito. Há pessoas, isso é um comentário dos mentores no Livro dos Espíritos. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, certo? Já tem gente que já adquiriu isso. É um outro estágio. Eu não estou lá, eu não estou lá ainda. Alguns de vocês provavelmente já estão, mas eu ainda não estou lá. Eu vou chegar lá, minha esperança. Toda vez que eu estudo uma palestra, eu dou um passo à frente. Porque eu não estudo uma palestra e a apresento para vocês. E eu fico verificando como eu posso apresentar e aproveitar isso para mim, a mim própria. E funciona. Por isso, quem gosta de falar, vamos fazer por onde, aprender outras coisas para poder passar para frente. Porque você ensina, você aprende e também ajuda os outros. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, outras lutam com a sua própria natureza, mas superam-nas. Qual dessas ações tem mais mérito? Vamos ver? As que não têm, e são os mentores respondendo isso no Livro dos Espíritos. As pessoas que não têm de lutar é porque nelas o progresso está realizado. Lutaram antes e venceram. Para essas, os bons sentimentos não custam nenhum esforço, já é natural, já é espontâneo. E suas ações parecem todas naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. No entanto, o que eles nos dizem aqui? Ah, eles não dizem. Eles dizem, mas eu não coloquei o slide. Eles dizem que, na realidade, as duas têm o mérito. Um já adquiriu, o outro está a adquirir. Não é que nenhum nem outro tem mais mérito. Desculpe, o outro slide... esse foi um seminário que eu apresentei de um fim de semana. E de quase 100 slides, eu fui cortando slide e cortei o slide que não deveria. Mas, enfim. Muito bem. E o vício? O vício é um mau hábito, certo? O vício é um mau hábito. A virtude é um bom hábito. Todo mundo concorda? Como é que a gente vai quebrar o vício? Está aí a resposta na Epístola aos Coríntios. Desculpe, aos Romanos. Paulo de Tarso escreveu lá um e-mail. O que são as epístolas? São e-mails. E-mails que ele mandava lá. Né? WhatsApp, da época do primeiro século. Não é? Gente, olha que mensagem poderosa. Prega isso no espelho do teu banheiro. Não te deixes. Não te deixes vencer pelo mal. Como é que você vence o mal? Com o bem. Pelo bem. Então, se você quer quebrar um vício, você vai focar onde? No vício ou na virtude? Foque na virtude. A maioria de nós foca onde? Ai, meu Deus, eu tenho esse vício. Ai, meu Deus, eu não posso ver um doce na minha frente, que eu já como. Ai, meu Deus, eu tomo uma cerveja, eu tomo a caixa inteira. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Foque na virtude. Foque no que você já faz de bom. Se você não alimenta alguma coisa, o que vai acontecer com aquilo? Você vai morrer. É assim que a gente mata o vício. Não é combatendo o vício. Porque se você está combatendo o vício, você só pensa em quê? No bendito do vício. Para não falar outra coisa. No maldito do vício. Você quer diminuir a sua bebida? Foque no que você gosta também de fazer outras coisas. Começa a fazer outras coisas que você gosta sexta-feira à noite. Faz uma substituição. É menos ofensivo, não é? Mas faça uma substituição. Encontre algo que realmente você goste. De repente, a pessoa gosta de jogar futebol. Então, junta uns amigos. Sexta-feira à noite, vai jogar futebol.
Não é? Aí depois a cerveja. Um péssimo exemplo. Gente, que horror. É isso que as pessoas fazem? Primeiro elas jogam futebol e depois tomam cerveja? Não vale limonada? É mais refrescante. Aí vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Ai, arranja um exemplo melhor, que horror. E agora vem uma coisa muito forte. Nós temos mais 5 minutos dessa palestra, porque eu não vou invadir o tempo, ok? Nós estamos em época de férias e temos menos passistas e menos público, mas não tão menos público. Nós tivemos um evento fenomenal esse fim de semana aqui. E muitas das mãezinhas não vieram hoje, então nós temos menos crianças. Muito bem, a vontade é poderosa, não é? O homem poderia... Mas, olha, desculpe, gente, os mentores nos dão uma lavada nessa resposta, literalmente. É aquela de a gente precisar ir ao banheiro, pegar uma toalha, lavar o rosto espiritual, enxugar, melhor dizendo. Kardec pergunta aos mentores, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Eu quando li a pergunta a primeira vez, tinha lá minhas dúvidas com a resposta. Lá fui eu, bem ingênua. Deixa eu ler a resposta. Muito bem. Os mentores dizem que, sim, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços. E o pior de tudo, essa é a lavada. Com pouco esforço. Algumas vezes com pouco esforço. Querendo dizer que algumas vezes é com muito esforço. Mas a principal mensagem é que a maioria das nossas más tendências podem ser superadas com muito pouco esforço. O que falta? Vontade. A vontade. Então, você, na realidade, não se modificou ainda, você ainda não perdeu aqueles 10 quilos, porque você, no fundo, você não quer. Fala, Lívia, todo domingo à noite, eu decido que amanhã eu começo a minha nova dieta. E eu chego cheia de vontade. Eu chego cheio de vontade. Aí eu vejo uma propaganda de uma comida, ou eu fico com fome, e a minha vontade vai por cascades abaixo. Não é? Cascadas? Como é que fala isso em português? Águas abaixo? Como é que fala? Cachoeiras abaixo? Você sabe qual é o problema de morar nos Estados Unidos há muito tempo? Você nem fala português direito, mas você também não fala inglês direito. Mas o português que você sabia bem, você começa a cometer umas barbaridades. Outro dia eu escrevi passarinho com C cedilha, gente. Eu falei, eu não estou acreditando. Eu não vou nem falar para vocês que eu era professora de português, porque aí fica pior. Mas, de repente, veio umas atrocidades. E assassinei, mas eu juro que eu escrevi passarinho com C cedilha. Mas o bom, pelo menos, é que o cérebro reconheceu que aquilo era um assassinato ortográfico. Aí eles nos dizem, como são poucos entre vós os que se esforçam, e só para vocês ficarem com um gostinho na boca. Ok? Vamos ver o que a gente já aprendeu até agora. Onde que os hábitos são formados mesmo? Não, onde? É no pensamento, é na emoção, é na ponta do pé, é no coração. Onde que o hábito é formado? No cérebro. O hábito é formado no cérebro e nós vamos ver como. O que é o hábito? Isso nós aprendemos já. É uma repetição. Não é? Acima de tudo. O que você repete automaticamente se torna o quê? O que é o hábito? É um hábito? Não, gente. O que é o hábito? O hábito é um hábito. O hábito é uma repetição. Quando você aprendeu algo, você aprendeu a dirigir. Se tornou um hábito, certo? Você repetiu muitas vezes, aquilo se tornou um hábito. Automático.
Aonde? Como é que você dirige automaticamente? Porque essa é uma memória internalizada. Então, o hábito não é uma emoção, o hábito não é um pensamento, porque você não pensa. O hábito você faz automaticamente. Você faz, eu ouvi aqui, sem pensar. Portanto, o hábito é uma memória. O hábito é uma memória. E só para vocês ficarem com uma pontinha de vontade a mais. O hábito se forma onde mesmo? No coração ou no cérebro? O hábito é formado no cérebro. Você aprendeu alguma coisa, você repete aquela coisa automaticamente. Mas ele é formado numa região do cérebro que tem um componente muito importante. Ele é formado nessa região do cérebro chamada estriato. Dentro dessa porção do cérebro que fica bem... Aqui está onde nós pensamos, é aqui, né? Bem no meio, perto do meio. Nós temos uma região do cérebro muito rica num químico chamado dopamina. Alguém sabe o que a dopamina faz, além de te dopar? O que é a dopamina? Ela excita, ou é um estimulante ou um desestimulante? Qual que é? Estimulante. A dopamina é o neurotransmissor do prazer. Então, quando você come o chocolate, te dá um prazer. O seu cérebro registra aquilo e libera uma substância chamada dopamina. Aí eu vou dar um outro exemplo. Você fala, eu quero me tornar mais saudável, vou para uma... eu não sei, me falaram que eu preciso fazer umas aeróbicas, aí você vai para a academia. Você vai meio que se arrastando, aí você faz 1 hora, você consegue, através da vontade, você vai lá, faz 1 hora. Terminou a hora, você fala, nossa, estou me sentindo tão bem. Liberou dopamina. Toda vez que você repetir esse processo de comer o chocolate ou ir para a academia e se sentir bem com essa liberação dessa substância, que é aditiva, porque adiciona você a um bom vício ou um bom hábito, porque ela dá prazer. Toda vez que você libera essa substância, você tem uma arma ou você tem um instrumento de libertação dentro de você. Porque um hábito pode se transformar num vício quando não for bom. Esse mesmo chocolate que você come com tanto prazer pode te dar 20, 30 pounds a mais. E além da diabetes. Então, faz favor. Então, aquela cerveja, aquele álcool tão relaxante que você toma com os amigos, vai liberar uma substância no cérebro chamada dopamina. Começa a fazer isso várias vezes, você começa a relacionar o álcool com prazer, o chocolate com prazer, ou a academia com prazer. E aquilo vai ser um incentivo a você a fazer mais daquilo que é bom, mas também daquilo que não seja bom para você. Então, dentro de nós, para terminarmos, nós temos um elemento físico, dentro do nosso cérebro, um químico, que é o seu maior, um dos seus maiores, isso não é a única coisa que nós vamos ver, a questão das fiações neuronais, que são os seus maiores obstáculos a quebrarem os hábitos negativos. Então, gente, fazer a reforma íntima não é fácil, em vários níveis. Um deles é físico. É físico. A pessoa que adora fofocar, ela tem um nível de prazer. Há um nível de liberação daquela substância. O teu organismo fica te sabotando
No entanto, tem uma forma de você quebrar a sabotagem. Essa vai ser a boa notícia da semana que vem. Mas que fique claro que você não apenas não se modifica porque você é fraco. Se você compreender que você tem esses hábitos enraizados dentro de você, a nível cerebral, você vai começar a se culpar menos. Então, aqueles pensamentos repetitivos, que por incrível que pareça, você falar, pensamento de culpa não pode ser prazeroso, mas nós estamos tão acostumados com eles, então eles nos dão uma zona de conforto. Nós estamos acostumados a estarmos numa zona de conforto negativa, mas é um conforto. Porque você conhece aquilo. Você já está confortável com aqueles pensamentos. Então, eles são reforçados. Então, você não se libera da culpa porque você é um fraco. Porque você tem esse pensamento arraigado dentro de você até a nível neuronal e químico. Quando você entende isso, você fala, pera um pouco, então eu tenho pelo menos contra o que lutar, porque agora eu só estou dando tiro no escuro. Então você vê que você não é tão fraco assim mais. Você fala, então é isso? Então, como é que nós vamos poder mudar? Como é que nós podemos quebrar esse circuito neuronal? Como é que nós podemos alterar esse processo bioquímico? Nós vamos ver na semana que vem. Muito bem. Um beijo no coração de todos. Muita paz. Eu espero que isso tenha dado esperança para vocês virem na semana que vem e convidarem seus amigos. Porque, gente, a palestra da semana que vem vai ser realmente bárbara. Não por mim, porque estou apresentando, mas pelo nível de informação que nós vamos ver.